Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, a tua igreja, Deus, se reúne aqui e nós sabemos, ela também deve estar reunida em toda a terra, em algum lugar. Alguns irmãos até reunidos em cavernas, em lugares onde o Evangelho e a Bíblia não é aceito. E muitos deles, a Deus, são até mortos. Mas a verdade é que a tua igreja, ela se reúne em toda a terra. E ela se reúne, ó Deus, para celebrar a morte e ressurreição do Filho de Deus. E essa morte e ressurreição nos deu um passaporte, ó Deus. Um passaporte para a vida eterna. Em Cristo Jesus. E nós não merecíamos. Porque os nossos pecados, os nossos delitos nos mataram. E estávamos mortos. Mas aprove a Deus enviar o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. Para que pudéssemos estar aqui reunidos e declarando que nós somos livres. E declarando que nem a morte tem poder sobre a nossa vida. Porque todos nós passaremos por essa morte física. Mas em Cristo Jesus nós vencemos a morte eterna. E nós recebemos graciosamente a vida eterna em Cristo Jesus. E por isso estamos aqui para te adorar. Para bendizer e exaltar o teu nome. Para glorificar ao Senhor que fez os céus e a terra. E para dizer ao Deus amado que nós não merecemos. E reconhecemos que não merecemos. Mas estamos aqui para tributar ao Senhor toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Ainda apresentamos diante do trono da graça de Deus a vida da Ana Maria, a vida da Ivonete, a vida, ó Deus, de todos quantos se encontram enfermos, do irmão Israel, do Everardo, da irmã Samara, que está se recuperando, da irmã Rita, que está com esse problema no pé, e tantos quantos se encontram enfermos, que estão aqui ou não estão, nós colocamos diante do trono da graça de Deus, e sabemos que o Senhor é o médico por excelência, e é poderoso para curar, é poderoso para sarar, porque o Senhor é poderoso para fazer o que aprouver a ti, e nós sabemos que as nossas vidas estão nas tuas mãos, por isso colocamos cada uma dessas vidas diante do Senhor, e suplicamos que o Senhor possa atender a nossa oração, e possa no nome de Jesus, receber nessa noite o nosso louvor, nossa adoração, a nossa gratidão. No nome de Jesus oramos, e agradecemos por tudo. Amém. Por toda a minha vida, louvem o Senhor. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, aleluia, Senhor. É mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, aleluia, eu acho que muitos já viram isso. Vento forte que passou, já passou. Já vi tantos perigos, olha que coisa linda. Mas tua voz me acalmou.
Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Aonde? No teu colo, oh Altíssimo. Com toda a força, louva o Senhor nessa noite. Não há temor, Maravilhoso Deus. nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua tua palavra, Senhor, é pura, escudo para os que nele creem. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbio, capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ó Pai, te agradecemos pela tua palavra, Pai, que está enraizado nos nossos corações. Te agradecemos imensamente pelo pão de cada dia. O Senhor tem nos sustentado dia a dia. Cremos na tua palavra, cremos também no teu Filho amado que veio aqui, morreu na cruz e ressuscitou. E nós iremos ressuscitar com ele no último dia. Amém, Pai, te agradecemos. Somos imperfeitos, cheios de pecado. Pedimos perdão por isso a ti, Pai. Pedimos imensamente perdão. Que realmente o teu sangue puro, carmesim, seja nos purificando. E possamos estar na glória diante de ti. E nesse momento, Pai, te agradecemos pelo tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Como pagamento, nós damos a ti com alegria nossos dízimos e oferta. Recebe, Pai. E que essa casa, que é a casa de oração, que é a tua casa, possa usar de uma maneira coerente, honesta e transparente para a tua manutenção da tua casa nesse bairro, Pai. E assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ao quão lindo esse nome
Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 15, e a nossa meditação hoje é sobre o Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Pode ler. Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora que o Senhor abençoe a ministração dessa palavra e que o Espírito Santo de Deus edifique a tua igreja por meio dessa palavra. Que eu seja um instrumento nessa noite, mas que não sejam as minhas palavras. Seja o Espírito Santo conduzindo essa ministração. E que essa igreja seja edificada para a glória de Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 15 nos apresenta uma relação de pecados que, se estiverem presentes na nossa vida, vão nos privar de um relacionamento íntimo com Deus. Vou repetir. Esse Salmo, o 15, ele apresenta uma relação de pecados que, se eles estiverem presentes na nossa vida, eles vão nos privar de uma relação íntima com Deus. Vão nos privar. Então, é bom a gente abrir o olho nessa noite, meditar nesse salmo e pensar um pouquinho e aprender sobre esse salmo. Certo? Sobre a riqueza e a grandeza desse salmo. Esse salmo 15, ele é entendido, é compreendido, isso desde os comentários do Talmud, e o Talmud é uma coletânea de livros que faz referência a várias leis, inclusive fala a Torá. O Talmud diz que esse Salmo 15, ele é um resumo dos 613 mandamentos contidos na Torá. O Talmud, que é uma coletânea de livros, que faz comentários sobre as leis judaicas, ele diz que, no seu comentário, que o Salmo 15 é um resumo dos 613 mandamentos contidos na Torá. Então o resumo está aqui, no Salmo 15. De todos os mandamentos de Moisés, 613. Então assim, a gente pensa que não, mas esse Salmo 15, ele é muito profundo para nós e para nossa vida. Outro detalhe importante é, esse salmo não é uma prescrição para ser salvo. Ele não é uma prescrição para ser salvo. Ou seja, eu vou fazer isso que o salmo diz e eu vou ser salvo. Não, ele não é a prescrição para ser salvo. Ele é uma descrição de como vive o que é salvo. O Salmo 15 não é uma prescrição para ser salvo. Eu vou viver aquilo e vou ser salvo. Não. Ele é uma descrição de como vive aquele que é salvo. Ou seja, é como se ele trouxesse nele as evidências, as marcas daquele que é salvo. Por isso que a primeira pergunta que esse salmo efetivamente aborda, né? A primeira pergunta que é tratada nesse salmo é: quem habitará? Quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? A pergunta é essa: quem habitará? Quem habitará? Irmãos, as pessoas não iriam poder habitar e morar de verdade no tabernáculo, no lugar da habitação de Deus, no conceito da casa de Deus que tinha do Antigo Testamento. Era o conceito de casa de Deus, embora não fosse, mas era um conceito como referência para o povo. Mas as pessoas não iam poder habitar lá. A Bíblia nos ensina que Samuel, que foi consagrado a Deus, passou a morar lá. Contudo,
Isso não poderia ser a realidade de todas as pessoas. Habitar na casa de Deus, no templo, no tabernáculo, não ia caber todo mundo. Então, na verdade, o que essa pergunta representa? A pergunta é: quem vai morar, quem habitará no tabernáculo eterno de Deus? Quem vai morar, quem vai habitar no tabernáculo eterno de Deus? Essa expressão está falando de uma comunhão contínua com Deus. Ela está falando de um relacionamento. E esta é a ideia do que Deus tem para todos nós. Esse habitar aqui na casa do Senhor não é morar lá, mas está falando de uma relação de comunhão com Deus. A pergunta é: quem vai ter essa comunhão com Deus, de viver um céu na relação com Deus? Quem vai ter essa comunhão? Quem vai procurar viver isso? Não é efetivamente morar lá no tabernáculo ou morar no templo, não é. É quem vai conseguir viver isso? Quem vai conseguir viver isso? Bota aí em João, por favor, o Evangelho de João, no capítulo número 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana. Eu acho que lá coloca no versículo 11, só para eu ver uma coisa. 4:11. Mais adiante, 15. 15. Desculpa, vai adiante. Vai passando 16, eu acho que lá pelo 18 mais ou menos. Não, mais adiante, é isso. Está chegando. Pode ir. Pode ir. Pronto. Ela diz assim, ó. A mulher samaritana que conversou com Jesus, ela diz assim, ó: Senhor, os nossos pais nos ensinaram uma coisa. Ela está falando lá, conversando com Jesus, a mulher samaritana. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí ela está perguntando assim: Senhor, onde é que é o lugar? Aí vai para o versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Pode adiante. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por favor, mais adiante. Mas vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Por que é que eu fui para esse texto? Porque esse Salmo 15 tem uma íntima relação sobre a verdadeira adoração. Não é uma igreja bonita. Eu sei que nós estamos construindo uma igreja bonita, a estrutura está muito bonita. Não é um culto pomposo. Não é um ministério de louvor, seja quem for que cante, ensaiando bem. Não é uma liturgia preparada com toda a perfeição. Não é um culto suntuoso. Não é isso. Deus não está procurando essas coisas. A Bíblia diz que Deus está procurando adoradores. O Pai procura adoradores. A adoração é algo natural na vida daquele que é adorador. Adoração é algo natural. Tanto é que, se Deus rejeita o adorador, ele não recebe a adoração. Pode estar bonito o culto, pode estar tudo bonito, mas ele não recebe. Se ele rejeita o adorador, ele não recebe a adoração. Vocês lembram da história que tem lá em Gênesis, quando vai narrar o primeiro homicídio. Ele não rejeitou, não foi a oferta de Caim. Ele rejeitou a vida de Caim. Por isso que ele não recebe a oferta. Porque a vida de Caim já havia sido rejeitada por ele. A vida dele. Então podia Caim trazer o melhor que ele tivesse, não seria recebido, porque a vida dele já estava rejeitada. Como Abel poderia trazer a coisa mais simples para Deus, que seria recebido, porque a vida dele foi aceita por Deus. E aqui eu estou falando no sentido de relacionamento com Deus, vida enquanto relacionamento com Deus. Então eu posso chegar aqui, ou você, e trazer aqui uma oferta de 5 mil, 6 mil reais. Se Deus conceder a graça de você ter a oportunidade de doar 5 mil, 10 mil reais na igreja. Estou dizendo que a igreja procura isso. Mas você fazer isso. Mas se a tua vida não agrada a Deus,
esse valor não tem nenhum sentido. E não tem nenhum valor para Deus. Agora, se a tua adoração é fruto de alguém que tem um coração transformado e você é um verdadeiro adorador e você é aprovado diante de Deus, você pode trazer R$1 de oferta. Ou pode nem trazer. Porque Deus recebe a tua vida. Porque não tem a ver com a oferta. Tem a ver com o ofertante. Não é a oferta. É quem oferta. Tem até aquela música que a gente canta. Venha o Senhor minha vida oferecer como oferta. Né? Venha a minha vida oferecer como oferta. Ou seja, o cantor diz que o que é que ele vem oferecer para Deus? É a oferta. Então o salmista está perguntando, quem pode entrar nesse lugar, Senhor? Da tua presença continuamente? Senhor, quem é que pode estar nesse lugar da tua presença contínua? Quem? Senhor, quem é? Não é apenas no culto, não é apenas numa reunião que a igreja se reúne para adorar. Não, a pergunta é, Senhor, quem pode estar constantemente nesse lugar da tua presença, nessa relação contigo? Quem pode estar? A Bíblia nos ensina, no Evangelho segundo escreveu João isso, que o Pai procura adorador. Essa expressão fala de uma íntima e profunda comunhão, do íntimo e profundo relacionamento. Ou seja, é uma íntima e profunda comunhão, é um íntimo e profundo relacionamento com Deus. Esta expressão verdadeiro adorador nos ensina que Deus não procura uma linda adoração com instrumentos, com orquestras, num templo suntuoso, com doutores ou pós-doutores pregando. Não. Deus procura adorador. E a partir disso, quando ele encontra o adorador, aí a adoração será possível. Porque se não houver o adorador que agrada a Deus, o adorador que vive agradando a Deus, a adoração será inútil, não será recebida. O salmista nos ensina, para morar com Deus, para desfrutar de uma comunhão contínua, como eu falei, no íntimo, exige algumas exigências. Existem algumas exigências para a gente morar continuamente com Deus. Algumas exigências. E como eu falei, essas exigências não são prescrições para se ter a vida eterna. O Salmo não está fazendo isso. Ele está descrevendo como é a vida de quem já é transformado, de quem já é salvo. O versículo 2 diz assim, ó, aquele que vive com integridade, ele é inteiro, ele é totalmente de Deus. Essa expressão aí, ela tem muitos significados no hebraico, mas um dos significados no hebraico é, integridade é eu e você sermos totalmente de Deus. Sermos totalmente de Deus. Então ele diz, quem é, Senhor, que vai habitar no... Ele vai dizer no versículo 1, o que vive com integridade, não é o que em alguns momentos pratica atos de integridade, não. Ele está dizendo que é o que vive com integridade, ou seja, é uma vida de integridade. Não é um ato, não é um comportamento que agrada a Deus, não é uma atitude que agrada a Deus, não é um dia da semana que eu agrado a Deus, não é um ato que eu pratico que agrada a Deus, não. É uma vida, ele diz, o que vive em integridade. Ele está dizendo, se você efetivamente quer ter um relacionamento com Deus contínuo, de intimidade, você tem que ser essa pessoa que vive em integridade. A integridade faz parte do seu caráter cristão. A sua relação com Deus é a partir dessa integridade que você tem. A sua relação com Deus é a partir de uma vida transformada, que é rendida a Deus, e que você pode dizer, eu sou totalmente dele. Eu sou de Deus. A minha vida pertence a ele. A minha vida não está dividida com ninguém. A minha vida pertence a Deus. Eu sou dele.
sou nos meus atos, sou na minha palavra, na minha conduta. Eu estou falando isso individualmente. Cada um de nós dizer para Deus: Senhor, a minha palavra é para glorificar o Senhor. Por isso que nessa manhã nós falamos aqui sobre aquele pastor que passou um vídeo onde ele falava inúmeros. Aí a justificativa dele foi, sabe o quê? Não, me pegaram no momento que eu não estava na igreja. No momento que eu não estava na igreja, era numa conversa, e possivelmente, ele usou essa expressão, porque eu vi ele falando isso, e possivelmente, se você me pegasse em outro momento, talvez você visse até outros palavrões, outras expressões. Aí eu perguntaria para ele, se eu tivesse oportunidade de estar frente a frente com ele, eu digo: e o que é que eu faço com o versículo 14 do Salmo 19? Eu rasgo e jogo no lixo? Porque o versículo 14 do Salmo 19 está falando sobre o homem que tem a vida reta e que anda com Deus, e ele diz assim, ó: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então quer dizer que ele é pastor só na igreja? Ele é pastor só quando ele prega? Ele não é pastor na relação que ele tem com as pessoas? Ele não é pastor nessa relação com as pessoas? Ele não é pastor no dia a dia? Quando ele vai para um trabalho? Quando ele vai para uma escola? Quando ele vai na praia? Quando ele está no local? Ele não é pastor nesse momento? Esqueça que é pastor. Ele não é crente nesse momento? Ele não é um homem de Deus nesse momento? Porque ele diz que se você me pegar em outros momentos, você pode até ver eu falando outras palavras também. Como se ele dissesse: eu falei porque eu não estava no momento da igreja, ou não estava na presença de crente. E é assim que funciona a vida cristã? Quando o texto está falando de integridade, ele está falando de inteireza. O momento todo é aquele que vive a integridade. Tanto faz o irmão crente da igreja, ou a esposa, ou o filho, ou a esposa, ou o marido, ou o pai, está perto como não. Tanto faz quem está perto. Tanto faz se ele está na multidão ou ele está só. A vida dele é uma só, porque é inteireza. Ou seja, é relação com Deus, é totalmente de Deus. Ele diz: quem vai habitar nesse santo monte? Quem vai ter essa comunhão íntima com Deus? O primeiro versículo 2 diz: olha, aquele que vive a integridade. Aquele que vive a integridade. Também diz mais no versículo 2, e isso aqui é um fazer, ou seja, é uma ação, é um ato que eu tenho, é um ato que você tem. Ele diz: aquele que pratica a justiça. O que é isso? Eu posso inverter essa frase. É aquele que faz da justiça a sua prática diária. É aquele que faz da justiça a sua prática diária. Ele todo dia pratica a justiça. Ele não pratica só em um momento. Sempre que ele tem oportunidade, ele pratica a justiça. A justiça se tornou a prática dele. Ele diz: esse aí vai morar comigo. Esse aí vai desfrutar de intimidade comigo. Mas ele fala mais. De coração, fala a verdade. Ou seja, esse homem e essa mulher, eles são verdadeiros. Eles são verdadeiros. E a gente vive uma sociedade, meus irmãos, onde isso praticamente está abolido na vida de todo mundo que a gente vê. Quando eu era criança, e eu passei muito por isso, que a minha mãe tinha que alugar casa, porque a gente não tinha casa própria, e meu pai atrasava aluguel, aí a pessoa colocava a gente para fora, mas a minha mãe chegava na casa, eu lembro muito disso quando criança, com 10, 11 anos, eu chegava lá, a minha mãe chegava na casa, conhecia alguém que estava alugando a casa, ela dizia o seguinte: ó, eu gostaria de alugar essa casa. Ela não tinha nenhum dinheiro, ela não dava calção, ela não tinha fiador, aí a mulher concedia que ela morasse na casa, e quando completasse um mês, ela pagava o aluguel. Eu não sei quem foi criança que passou por isso, que morou em casa alugada. Eu morei. E eu via minha mãe falando com o proprietário da casa, o proprietário disse: não, você pode entrar. E quando completava um mês, ela pagava aluguel. Não dava calção, não tinha fiador, não tinha ninguém. Hoje a gente vive uma sociedade em que as pessoas, para alugar uma casa, você tem que dar 6 meses de calção. Eu digo isso porque onde eu fui morar, eu tive que dar 6 meses de aluguel. Você vê como as pessoas confiam nos outros.
E às vezes, quando você não dá, precisa de 3 ou 4 pessoas para ser fiadores e que tenham imóveis. Porque só aluga se a pessoa tiver um imóvel para garantir. Você vê como a sociedade está. Ou seja, a palavra não tem valor. A palavra hoje não tem nenhum valor. Eu vi uma vez um testemunho de uma pessoa, não sei se de uma pessoa que eu contei aqui na igreja, ela veio de São Paulo, e ela me contou isso. Ela disse, eu fui morar numa rua, e um rapaz foi morar nessa mesma rua que eu, e ele tinha um comércio. Ele chegou perto do momento que eu cheguei para morar lá, ele também chegou, só que ele tinha um comércio. E ele veio fazer a pergunta a mim, eu disse, olha, não posso dar essa informação porque eu não moro aqui, mas o senhor pode perguntar a esse homem aqui do lado, que ele é um senhor que mora nessa rua há muito tempo. E esse homem que ia colocar um comércio perguntou a esse homem, meu senhor, me fale uma coisa, eu quero perguntar para o senhor, para quem, se eu botar um comércio aqui, para quem que eu posso vender fiado, né? Essa expressão fiado, você sabe como é, né? Vende para pagar depois, né? Eu fui criança, anotar no caderninho e tal. Ele perguntou, para quem que eu posso vender fiado? Sabe o que foi que o homem respondeu? Você pode vender para Cicrano, começou a dizer as casas, Fulano e Beltrano. E achei fantástica essa declaração desse testemunho que a pessoa me falou. E você pode vender para todos os crentes dessa rua, porque eles pagam. Achei linda essa história. Você pode vender para Cicrano, Beltrano, que não eram crentes. E ele disse, e para todos os crentes dessa rua, porque eles pagam. Hoje a gente tem até medo de dizer isso. Hoje a gente tem até medo de dizer isso. Você pode vender para todos os crentes, fica com medo. Fica não, gente, está numa sociedade que tem medo. Infelizmente a gente tem medo. A gente está numa sociedade que as pessoas enganam. Às vezes a gente tem gente que vem para a igreja e engana. Vem para a igreja, às vezes é um caloteiro. Às vezes acontece, a gente tem medo. Honestamente, a gente tem medo. Não tem não, a gente vê, a gente está numa sociedade que está desse jeito a sociedade. Mas o texto, ó, quem vai habitar, quem vai desfrutar dessa relação íntima com Deus? Quem? Quem vive integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Quem tem essa prática diária, quem vive assim, esse vai desfrutar de intimidade com Deus. Mas não é só isso, porque são 11 requisitos. Não para poder adquirir, mas 11 requisitos que já tem aquele que tem intimidade com Deus. E ele vai dizer mais. O que não difama com a sua língua. O que não difama. O que é difamar? É tirar fama, ou seja, jogar uma fama negativa em alguém. Traduzindo para um português bem simples, né? Não vou nem para a linguagem jurídica. Você você manchar o nome da pessoa. Você tirar a fama da pessoa, você macular o caráter de alguém. Você falar mal de alguém, você apresentar alguma coisa sobre a pessoa de forma negativa para alguém. Ele diz, o que não difama com a sua língua, ou seja, não fala mal. Não fala mal. Hoje pela manhã a gente conversou um pouco. E aqui eu não estou para advogar ninguém. Nem partido A e nem partido B. Não estou para advogar ninguém. E não vou aqui falar de partido. Não vou falar de partido. Mas vou falar de uma coisa. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades constituídas por Deus. Independente de quem ela seja. Independente de quem seja ela. E nós conversávamos nessa manhã, quando o Jonathan, com muita sabedoria, lendo a Bíblia, ele disse assim, e é uma realidade, lá de Pedro. Pedro diz o seguinte, ó, vocês têm que orar e honrar as autoridades constituídas. E naquele contexto, vocês sabem quem era o imperador? Nero. Pode ter existido alguém pior do que o Nero, talvez assim, num grau um pouquinho maior, Domiciano, que não foi gente boa também. Mas Nero, gente, o que é que ele fazia? Sabe o que é que Pedro diz? Vocês têm que orar por ele. E tem que obedecer a ele. E nós falávamos nessa manhã, alguém aqui viu Jesus se rebelando contra os imperadores? Os imperadores eram honestos? Nenhum. Alguém viu em algum momento aqui Jesus de alguma forma afrontando eles ou criando qualquer coisa contra eles? Nenhuma vez. Havia um grupo, quem estuda a Bíblia sabe, o chamado Zelotas, que era o povo mais reacionário, que queria se levantar para brigar contra o poder político. E Jesus conteve eles. Jesus conteve. Porque a Bíblia ensina que a gente tem que orar pelas autoridades constituídas, independente de quem seja. Hoje a gente está num país onde todo mundo chama o presidente, chama a liderança de tudo quando a gente pode chamar.
Ninguém ora mais pela nação. Por isso que ninguém resolve o problema da nação. Porque quem tem o poder, efetivamente, que é Deus, de mudar essa nação, através das orações do crente, ele não está ouvindo a oração do crente para isso. Ele não está ouvindo a oração do crente pelo presidente da república, ou por quem precisa, não está ouvindo a oração, porque ninguém está orando. A gente só está denegrindo a imagem, chamando de tudo quanto pode. Eu não estou defendendo ele, seria qualquer um que estivesse lá. Não estou defendendo o governador, eu estou defendendo o que a Bíblia me ensina, que ela diz que eu tenho que fazer. E a gente não faz. A gente difama. O texto diz, aquele que vai para o céu, ele não difama. Ele não perde tempo falando, ofendendo. Ele não perde tempo fazendo isso. Ele não gasta o tempo ou a oportunidade para falar mal. O texto diz, por favor, coloca aqui, é o versículo 3. A partir do 3, né? Salmo 15, versículo 3. Deu aí? O 15, 3. Se você está com a sua Bíblia, eu vou ler aqui enquanto ele localiza aí. O 3 diz assim, ó. O que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo. E ele não está falando aqui, preste atenção, e ele não está falando aqui de um próximo que te faça bem, ou que faça mal. Ele está falando de alguém que é próximo seu. Ele pode ser seu inimigo, mas não importa. E não difama o seu próximo, não fala mal do seu próximo. Independente de quem seja ele. Se ele fala mal de você ou não, ele diz, ele não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Nem lança injúria contra o seu vizinho. Ou seja, no primeiro momento ele diz 3 coisas que nós devemos fazer. O que é viver a integridade, de coração falar a verdade, viver a verdade, praticar a justiça e de coração falar a verdade. 3 coisas que nós devemos fazer. Em seguida ele vai dizer 3 coisas que nós não devemos fazer. Ou seja, ele não lança injúria, não difama, ele não fala mal do próximo e ele não lança injúria contra o vizinho. Ou seja, ele faz uma coisa e 3 coisas ele não faz. Mas tem mais adiante. Ele diz isso. E nós às vezes falamos até do irmão que é crente. Ou da irmã. Fala até do irmão ou da irmã. Eu falei hoje aqui pela manhã. Tomei como exemplo o Morel, por exemplo. Vamos dizer que o Morel um dia, eu apressado, eu passando mal, ele pega, me socorre no carro dele. E me leva para o hospital. Aí passa 1 mês depois, 3 meses depois, o Morel está conversando comigo e eu peço uma coisa ao Morel, o Morel diz não. Aí eu deixo de falar com o Morel porque ele disse um não para mim. E eu esqueço que ele matou um leão por mim, ele me socorreu. A gente se esquece com muita facilidade das coisas. Eu fiz parte de uma igreja onde, e talvez apareça aqui, se alguém ver esse vídeo, a mãe do Guilherme, ela ajudou uma pessoa da igreja. E quando ela ajudou essa pessoa da igreja, essa pessoa não podia ter filho. E ela conseguiu lá na faculdade onde ela trabalhava, uma mãe não ia ter condição de cuidar da criança, ela pegou, foi atrás, se esforçou, fez tudo, lembrando da irmã da igreja que não podia ser mãe, entrou, contactou, conseguiu essa criança para que essa irmã da igreja ela adotasse, essa irmã da igreja adotou, quem está aqui, quem assistiu sabe disso, e quem está aqui, que é da igreja sabe, essa irmã adotou a criança, essa irmã ficou feliz porque ela não podia ter filho, ficou feliz com o marido, são felizes até hoje, tem uma filha linda, mas essa mesma irmã, num dado momento lá na igreja, perseguiu a mãe do Guilherme. Perseguiu a mãe do Guilherme sem ela ter feito nada. Aí um dia eu disse para ela, disse assim, minha irmã, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Existe uma pessoa que matou um leão por você. E você está perseguindo essa pessoa. E você não lembra que ela matou um leão por você? Hoje você tem uma filha linda e ela ajudou, fez tudo para você ter. Hoje você está brigado com ela sem ela ter feito nada com você. E você está falando dela e sem ela ter feito nada com você. Meus irmãos, graças a Deus que o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida daquela irmã. Aquela irmã na minha frente chorou, se arrependeu e ligou para ela e pediu desculpa. Mas quando às vezes não acontece isso, o reconhecimento. Às vezes você mata o leão por uma pessoa, daqui a 2 dias você diz não para a pessoa deixa eu falar com você, esquece que você matou um leão por ela. Por isso que eu falei nessa manhã também, sempre falo na igreja, gratidão não é uma palavra, gratidão é uma atitude. A atitude que eu tenho em relação ao meu irmão, minha irmã,
pelo qual eu sou grato. É uma atitude. Isso é gratidão. Isso é gratidão. Aí ele diz aqui, ó, não. De coração fala a verdade, desculpa, no 3. Não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo e não se injúria contra seu vizinho. Ou seja, tudo isso ela se priva de fazer. Por que ela se priva de fazer? Porque essa pessoa, é uma cidadã do reino dos céus. Ela já tem um relacionamento íntimo com Deus, ou seja, ela já habita no Monte Santo. Ela já habita no tabernáculo eterno. A forma de viver dela já evidencia isso. Então o que nós fazemos como crentes é evidenciar no nosso dia a dia isso, se nós somos crentes. Aí eu digo, se é que nós somos crentes. Mas no versículo de número 4, ele diz assim, ó, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. O que é que ele está dizendo? Aquele que tem por desprezível, preste atenção, aquele que é reprovado por Deus. Eu tenho que ler o versículo seguinte para você poder entender esse. Mais honra aos que temem ao Senhor. O que é que ele está falando? Se eu tenho uma pessoa que teme a Deus e que dá testemunho de teme a Deus, e eu tenho um outro que desonra a Deus, que profana o nome de Deus, eu vou ter por desprezível esse que desonra a Deus, e eu vou dar honra àquele que teme a Deus. É isso que ele está dizendo. Quantas vezes a gente fala o contrário? A gente se afasta do irmão da igreja e anda com um cara que vive falando mal de Deus. A gente se afasta de uma irmã da igreja e fica andando com uma irmã que fofoca dos vizinhos. A gente deixa de andar com uma mulher de oração, com uma mulher que dá testemunho, e vai andar com uma que profana o nome de Deus. Ele diz, não, aquele ou aquela que vai morar, ou que mora, que tem essa intimidade com Deus, ele tem por desprezível o que já é reprovado, mas dá honra àquele que teme a Deus e àquela que teme a Deus. Nem vive numa sociedade que é o contrário. A gente às vezes comunga e educa e cria amizade mais com o ímpio do que com a pessoa que é da igreja, que é crente. É bem verdade que tem pessoas que a gente até tem dúvida se é crente. E às vezes tem pessoas que não são crentes e a gente se aproxima por isso. Eu entendo isso, que acontece isso. Mas tem vezes que não. A pessoa, efetivamente, ela profana o nome de Deus. Ela nega o nome de Deus. E a gente faz amizade com essas pessoas e se afasta daquele que teme a Deus. Só porque não concorda com ele ou com a gente se afasta e vai se aproximar daquele ou daquela que efetivamente não teme a Deus. Por isso que o Salmo 1, que foi o salmo lido no início aqui, diz, ó, bem-aventurado o homem, acrescenta a mulher, que não segue ao conselho dos ímpios. Não vai pedir conselho a ímpio, não. Ele vai pedir conselho a mulher crente e a homem crente. Não vai pedir conselho a ímpio, não. Que conselho o ímpio pode dar? Não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Não para conversar com os pecadores que querem andar distante de Deus, não. E nem se assenta na roda daqueles que escarnecem. Aquele cara, aquela mulher, aquele homem que escarnece de Deus, aí você senta na roda com eles. Gente, se você olhar o Salmo 1, foram os 3 passos que Pedro deu para fracassar. Ele seguiu o conselho dos ímpios, se deteve no caminho dos pecadores e se assentou no fogo lá, na roda dos escarnecedores. Foram os 3 passos que ele deu para se afastar de Jesus. Ele teve uma conduta ímpia. E o texto lá diz que quando ele nega Jesus, ele nega com juramento. Sentou lá na roda dos escarnecedores. Qual a primeira coisa que aconteceu quando eu sento com os escarnecedores? Nego o nome de Jesus. Quando eu sento na roda onde tem escarnecedores, eu nego o nome de Jesus. Inevitavelmente eu vou negar. A minha palavra vai negar o nome de Jesus. Aí diz o texto que Pedro negou, e negou com juramento. Sabe o que ele disse? Deixa eu dizer para vocês um exemplo aí de juramento que os judeus faziam. Eu juro por Jerusalém, cidade santa, que eu nunca vi esse homem. Olha o que é que ele falou. Jesus curou a sogra dele, andou com ele, fez ele multiplicar os peixes. Na primeira oportunidade que ele tem de dizer que é crente, sabe o que é que ele diz? Eu juro por Jerusalém que eu nunca vi nesse homem. Olha o que é que ele falou. Eu estou dando um exemplo de juramento, que era um tipo de juramento, tinha outro. Às vezes, a gente não faz esse juramento, mas a nossa conduta se aproxima disso. Por isso que a gente tem que vigiar, a gente tem que ter cuidado, porque se nós somos cidadãos do reino de Deus, nós temos intimidade com Deus, o nosso comportamento tem que ser outro. É bem verdade que a nossa carne milita contra o Espírito, e a gente não quer fazer o que é errado, e às vezes faz. Paulo diz, ó, o mal que eu não quero fazer eu faço, e o bem que eu quero fazer eu não consigo. Eu entendo isso. Há uma luta.
Mas, mesmo assim, a gente não tem que deixar de lutar, não. Tem que procurar viver isso. E ele fala mais. O que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, aquele cara que dá uma palavra, e ainda que ele seja prejudicado, ele não volta atrás. Aquele cara que dá uma palavra, e ele cumpre, mesmo que ele se dê mal, mas ele cumpre. Porque ele vai honrar a palavra dele. Ele vai honrar a palavra que como crente ele deu. Como homem de Deus ele deu. Ele vai cumprir a palavra para mostrar que ele é um homem ou uma mulher de palavra que cumpre. Que evidencia que teme a Deus e ele faz aquilo com prazer. Eu queria que o Savinho abrisse em Malaquias. Não, desculpa. Malaquias 3, 17 e 18. Vamos ler esse versículo, ele é muito lindo. Malaquias, marca aí na sua Bíblia. Malaquias 3, 17 e 18. Ele vai colocar aqui. Olha o que é que... Aí eu quero falar agora aqui da recompensa. Por eu e você, se isso acontecer na nossa vida, a gente viver em íntima comunhão com Deus e constante. Procurando viver isso do Salmo 15. Olha o que é que ele diz. Porque esse texto tem íntima ligação com o Salmo 15. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu quero dizer que a recompensa do Salmo 15 é essa aqui, ó. Quando eu e você andamos como o Salmo 15 diz, nós estamos dando uma evidência de que nós vivemos comunhão com Deus. E que nós habitamos nos tabernáculos eternos. E que nós moramos no Monte Santo. E naquele dia que Deus preparou, que virá sobre todos, Ele diz, eu vou cuidar dele como filhos. Eu vou protegê-los e vou guardá-los. E outra vez Ele diz, vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. A grande questão e a grande pergunta é, e eu faço para você, quem habitará no Monte Santo? Quem habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Quem? Você sabe que há mais ensinamentos na nossa vida com perguntas do que com afirmações. Essa era a retórica dos grandes filósofos. Sempre que ele queria entender alguma coisa, eles faziam perguntas. Então, nesse salmo aqui, há uma pergunta que é muito retórica para mim e para você, para a gente pensar. Ele diz, quem habitará nos tabernáculos eternos? Quem há de morar no seu santo monte? Quem? Aí ele vai dizer, vamos ler juntos? O que vive com integridade e pratica a justiça. E de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura candando próprio e não se retrata. E mais, o que não empresta seu dinheiro com usura. Quando eu estudava no seminário, tem um irmão que é pastor, e eu estudando no seminário, teve um dia que eu estava precisando de um dinheiro, eu não tinha naquele dia, quando eu estudava. E esse irmão, eu nunca esqueci disso, eu disse, meu irmão, eu estou precisando disso aqui. Ele ainda não era pastor, aliás, já pastoreava, mas não era, ainda era seminarista, não tinha se formado, né? Nós ainda estudávamos, ele era uma série na minha frente. E eu disse assim, meu irmão, estou precisando disso aqui, porque eu me tornei amigo de muitas pessoas lá, dentre as pessoas ele também. Eu disse, meu irmão, eu estava precisando disso aqui, mas amanhã, desculpa, tipo assim, daqui uns 3 dias eu lhe pago, era uma coisa desse tipo, que é quando ia sair o meu salário. Ele disse assim para mim, aí eu precisei daquele dia, ele pegou o dinheiro, botou no bolso, ele disse, toma aqui. Aí ele falou assim para mim, eu não estou lhe emprestando. Eu estou dando. Faça o mesmo.
E naquele dia eu aprendi com ele. E procuro viver isso. Se algum irmão às vezes me procura e eu posso ajudar, eu dou, eu não empresto. Você não vai me ver cobrando ninguém, porque eu dou, eu não empresto. Não é porque eu tenho, ou porque eu seja... Não, não é por isso não. É porque um dia fizeram isso comigo e eu aprendi. Eu aprendi isso. E quando eu fui devolver o dinheiro, ele disse, não, naquele dia eu não emprestei não, eu lhe dei. Você vai e faz o mesmo. A Bíblia nos ensina sempre assim. Jesus sempre fez, ele diz o quê? Vá lá e faça o mesmo. E não empresta o seu dinheiro com usura. Nem aceita suborno contra o inocente. Ou seja, esse cara aqui, esse cidadão e essa cidadã do reino de Deus, ele tem um coração extremamente sensível para defender aquele que precisa, aquele que é o mais fraco. Ele não aceita suborno contra o inocente. Ele não vai de forma nenhuma ir contra um inocente, nunca ele vai. Até porque o texto diz que ele é aquele que vive a justiça dia a dia como prática, então certamente que ele sempre será a favor do que é inocente. Aí ele diz assim, ó, quem deste modo procede, versículo 18, de Malaquias, de Malaquias 3, foi Malaquias, né? Malaquias 3, 17 e 18. 18, por favor. Quem deste modo procede... Desculpa, é o 17 mesmo. Quem deste modo procede, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. É o filho que o serve. E como é que a gente serve a Deus? Se Deus não precisa de nada, não precisa ser servido em nada, como é que a gente serve a Deus? Vivendo como esse texto fala. Vivendo como esse texto nos ensina. Charles W. Swindoll é um escritor cristão, e ele fala que Benjamin Franklin, quando ele via esse salmo, ele dizia que esse salmo 15 é o salmo do homem que é cavalheiro. Ou seja, é o salmo do homem e da mulher que tem uma postura bela diante das pessoas. Não é um cavalheiro, quando a gente vê um cavalheiro, a gente não acha assim bonito, uma atitude de um cavalheiro. Ele diz, esse salmo aqui é o salmo do cavalheiro e da cavalheira. Ou seja, daquela mulher e daquele homem que quando você vê, é belo o comportamento e a atitude dele. Ele chamava o salmo 15 desse salmo. Que a gente procure no dia a dia da nossa vida viver esse salmo, porque isso estará apenas refletindo que eu e você habitamos no tabernáculo de Deus e moramos no seu santo monte. Essa é a evidência, se a gente viver como esse salmo diz. E eu queria finalizar apenas com a leitura, vamos lá? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, toda a igreja? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Que Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos engrandecer ao Senhor. E vimos nessa noite aqui, Deus, para ouvir a Tua voz. E nós queremos, ó Deus, no nosso dia a dia, Pai, viver como cidadãos e cidadãs do reino de Deus. Como homens e mulheres que habitam no Teu tabernáculo, que vivem no Teu Monte Santo. Senhor, que essas virtudes aqui apresentadas nesse salmo, elas façam parte da nossa vida, Pai. E de forma nenhuma, nós venhamos, ó Deus amado, a denegrir o caráter de Jesus. Antes, nós possamos testemunhar do caráter de Jesus e viver dia a dia a palavra de Deus. Nos ajuda, Deus, a ser santo onde estivermos, sermos separados
daquilo, ó Deus, que o Senhor reprova. Nos ajuda, ó Deus amado, a viver uma vida santa em todas as nossas ações, em todas as nossas palavras, em todo o nosso comportamento. E que possamos ser pessoas nesse mundo, ó Deus amado, que ainda não te conhece, pessoas respeitáveis, que honram a Deus e que dão testemunho do teu nome. Sim, Senhor. Nos ajuda a viver assim no trabalho, na escola, na nossa família, na nossa vizinhança. Onde quer que formos, onde estivermos, que o teu nome seja engrandecido na nossa vida. E que tudo seja para a glória de Deus. E que tudo seja para a honra do Senhor. No nome santo de Jesus. É que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre essa igreja, sobre todo o povo de Deus, e seja desde agora e para todo sempre. A igreja diz: Amém. Amém.